lançamento da tradução da primeira edição de A Gênese, por uma instituição espírita de vanguarda. No dia 26 de maio de 2018, tive a impressão de voltar no tempo exatamente há 150 anos atrás, no dia 6 de janeiro de 1868, quando, em Paris, Kardec lançava a primeira edição do livro A Gênese. A emoção de estar presente no evento de lançamento do livro A Gênese, Os Milagres e Predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, foi muito grande. A tradução da primeira edição original publicada na França foi feita por Carlos de Brito em Baçaí. O lançamento ocorreu na sede do Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz, 691, no bairro de Santana, em São Paulo. A publicação da obra tem o patrocínio da Fundação Espírita André Luiz. Notas históricas. A. Paulo Henrique de Figueiredo, no artigo A Gênese, 150 anos, pesquisas indicam alterações nos originais de Allan Kardec, publicado no jornal Correio Fraterno da ABC, edição 479, janeiro e fevereiro de 2018, escreveu, abre aspas, no Brasil, em 1998, o escritor Carlos de Brito em Baçaí participava de um grupo de debate de filosofia espírita, num programa de bate-papo da internet, abre parênteses, Te Vejo, fecha parênteses. Estudando a Gênese, tinha à mão uma rara edição, a terceira, em francês, herdada de seu pai, o escritor Carlos em Baçaí, 1883-1969. Percebendo que o texto não coincidia com as traduções dos demais participantes, redescobriu as alterações, imaginando equivocadamente que o tradutor brasileiro seria o responsável. Sua indignação não teve repercussão e ele resolveu traduzir para o português a terceira edição original. No site A Era do Espírito, podemos encontrar a tradução de Carlos de Brito em Baçaí da terceira edição de 1868. O ano de 2007 foi um ano marcante, pois em 18 de abril de 2007 comemorávamos o Sesc Centenário do Espiritismo, 150 anos do lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Em 19 de junho de 2007, o site A Era do Espírito foi criado. Como o incômodo de Carlos em Baçaí, registrado por Paulo Henrique, iniciou-se em 1998, é possível que neste mesmo ano a tradução tenha sido disponibilizada, mas isto ainda precisamos avaliar. Nota histórica B. Merece também registro que a editora Leon Denis, do Centro Espírita Leon Denis, localizado na Rua Abílio dos Santos 137, cidade de Bento Ribeiro, no estado de Rio de Janeiro, publicou em 2008 a tradução da quarta edição de A Gênese, feita por Albertino Escudeiro Seco, e em 2010 disponibilizou no site a terceira edição desta tradução da quarta edição do livro. Isto também podemos encontrar na internet. Portanto, a título de registro histórico, temos estas duas traduções do pensamento original de Kardec antes do lançamento oficial do livro impresso pela FEAL no último dia do livro impresso pela FEAL, ocorrido o lançamento no último dia 26 de maio de 2018. O Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz tem atualmente 55 conselheiros. Tive a oportunidade de participar deste conselho de fevereiro de 1994 a agosto de 2000. E é deste conselho que também são eleitos o presidente, os diretores e administradores da Fundação Espírita André Luiz. Na verdade, trata-se de um extenso complexo administrativo. Ao mesmo tempo, são administrados 5 centros, 11 mercatudo, abre parênteses, lojas de materiais doados, cujo objetivo é a arrecadação de fundos para as Casas André Luiz, fecha parênteses, rádio, TV, produtora de filmes, editora e agora o acervo, além das Casas André Luiz, uma verdadeira empresa. Minimamente demonstramos isso
no organograma abaixo. As Casas André Luiz, vale ressaltar, é a primeira instituição espírita voltada ao cuidado integral do paciente, cuidado espiritual e cuidado material, oferecendo ao paciente, oferecendo àquele que lá está internado todas as possibilidades que a medicina oferece. Minha alegria foi muito grande neste evento. Tento recordar-me dos primeiros dias há mais de 41 anos atrás. Eu tinha apenas 4 anos, quando minha mãe levou-me pela primeira vez à antiga sede do centro, situada na rua Ezequiel Freire, 732, em Santana. Este evento trouxe-me a lembrança de meu avô Miguel Grisolha, que foi um profundo conhecedor do Espiritismo, o qual elaborou índices alfabéticos remissivos das obras de Allan Kardec, da editora Edicel, abre parênteses, Editora Cultural Espírita, fecha parênteses, ELAC, abre parênteses, Livraria Allan Kardec, fecha parênteses. E finalmente, em maio de 1985, a Edicel publicou um tomo adicional, o 13º tomo da Revista Espírita, o primeiro índice geral alfabético remissivo de toda a Revista Espírita, totalmente de acordo com Allan Kardec, pois na Revista Espírita de dezembro de 1868, Kardec escreveu: propunhamos publicar com o último número deste ano um índice geral alfabético de todos os assuntos tratados, quer na revista, quer em outras obras, de maneira a facilitar as buscas. Mas esse trabalho muito mais considerável do que supunhamos, para ser completo não pôde ser terminado em tempo hábil. Publicá-lo-emos com um dos nossos próximos números. Fecha aspas. Allan Kardec. Isto 4 meses antes de seu desencarne, e finalmente, 116 anos e 4 meses depois, foi publicado o índice remissivo. Além disto, meu avô elaborou 26 índices remissivos de obras doutrinárias do professor José Herculano Pires. Ele desencarnou em 21 de março de 1988, deixando-nos este formidável exemplo de dedicação e estudo. E dizia: o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, é um exemplo para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Já naquela época, o padrão dos cuidados com as crianças especiais e o excelentíssimo trabalho desenvolvido pelas Casas André Luiz já deixava exemplos para gerações futuras. Mas não só isso. A divulgação do Espiritismo através da Rádio Clube de Sorocaba desde 1963 e Rádio Difusora Aracerta desde 1964, mudando seu nome para a Rádio Boa Nova de Guarulhos em 1975. Hoje, todas chamadas Rádio Boa Nova, integradas à Rede Boa Nova de Rádio. Os cursos de doutrina espírita baseados nas obras de Allan Kardec, no qual ingressei em fevereiro de 1989, e as palestras públicas, todas transmitidas por um grupo de pessoas comprometidas com a divulgação da obra de Allan Kardec, do qual faço parte deste grupo desde outubro de 1994. Mas foi a partir de 1990, com a criação da Fundação Espírita André Luiz, que os trabalhos aumentaram ainda mais. Em 2006 foi fundada a TV Mundo Maior, que atualmente transmite conteúdos espíritas durante 24 horas. Além disto, foi criada em 2009 a Mundo Maior Filmes. Localizamos a missão da Mundo Maior Filmes no site. Abre aspas. A Fundação passou também a utilizar-se da 7ª arte para a divulgação de conteúdo educativo e espiritualista. Até o momento, 3 projetos foram levados ao cinema: o filme dos Espíritos, Causa e Efeito e o documentário Nos Passos do Mestre. Hoje, através de um trabalho em conjunto entre encarnados e desencarnados, a editora Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz, lança a publicação da nova tradução de A Gênese.
Tudo isto somente foi possível e iniciou-se quando a diplomata brasileira e pesquisadora Simone Privato Goidanich, que inspirada pela equipe do Espírito de Verdade, iniciou o trabalho de pesquisa do conteúdo definitivo do livro A Gênese, buscando estudar e analisar os documentos contidos nos arquivos nacionais e da Biblioteca Nacional da França, que evidenciaram e provaram de maneira irrefutável que as 4 primeiras edições do livro A Gênese são idênticas à primeira. Única versão publicada por Allan Kardec, 1804-1869. A 5ª edição de 1872 constata-se que trechos legítimos foram suprimidos e outros acrescentados de autoria desconhecida. Portanto, há fatos e provas irrefutáveis que a 5ª edição foi alterada e comprovadamente adulterada. A pesquisa de Simone gerou um livro, O Legado de Allan Kardec, publicado primeiramente na Argentina pela Confederação Espiritista Argentina, depois foi traduzido ao português e publicado em conjunto pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e pelo Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo de Carvalho Monteiro, no qual sou diretor desde 2017. O livro foi lançado no seminário A Gênese, o Resgate Histórico, ocorrido a 4 de março de 2018 último, com apoio de USE São Paulo, CCDPE-ECM, Liga dos Historiadores e Pesquisadores Espíritas e do site Clássicos Espíritas. No mês de abril de 2018, após ter me afastado 26 anos das atividades administrativas da USE, retornei como segundo tesoureiro da USE Jabaquara, bairro de São Paulo. Então, compondo e colaborando de alguma forma com estas três instituições, Centro Espírita Nosso Lar Casa André Luiz, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo de Carvalho Monteiro e USE São Paulo, pergunto ao Mestre Jesus: o que queres, Senhor, que eu faça? O evento contou com a exposição da Simone Privato acerca do trabalho de sua pesquisa e de alguns conteúdos que estão no livro O Legado de Allan Kardec. Em seguida, Paulo Henrique de Figueiredo demonstrou alguns pontos que foram suprimidos/adulterados em o livro A Gênese, principalmente para que houvesse sustentação para a defesa das teses rustanguistas. O Dr. Júlio Nogueira comentou sobre os aspectos jurídicos, o direito moral e a garantia de integridade da obra, e que de fato foi comprovada a adulteração do livro A Gênese. O Dr. Marcelo Henrique falou sobre a importância do Espiritismo para a transformação de um mundo melhor e o futuro do Espiritismo, destacando, abre aspas, meu agradecimento especial à minha amiga de tantos anos, Júlia Neso, por ter nos permitido escrever um outro capítulo alguns dias atrás, com o lançamento do livro da Simone. E asseverou, nós não seremos ao sairmos daqui ou ao terminarmos de assistir esta transmissão as mesmas pessoas. Estaremos renovados e imbuídos de outros propósitos para agir no sentido do resgate destas informações que agora somos legatários. Fecha aspas. Heloísa Pires, filha do saudoso professor José Herculano Pires, que já proferiu mais de 7.000 palestras, discorreu sobre o trabalho de seu pai, principalmente aquele que está descrito no livro O Verbo e a Carne, duas análises do rustanguismo, que mostra a luta de Herculano Pires e de Júlio de Abreu Filho com relação ao combate acerca de ter tido Jesus somente um corpo fluídico e concluiu. Abre aspas. Jesus tinha um corpo de carne, sangue e ossos. Nunca mentiu. Um indivíduo íntegro, acima da nossa média. Tão grande que não podemos compreendê-lo. Tão grande que não conseguimos segui-lo. E agradeço à Fundação Espíritas André Luiz, às Casas André Luiz, minha casa. E perguntei-me, por que eu ando e rodo São Paulo e fico andando sempre atrás da André Luiz? Hoje eu sei o porquê. Obrigada. Fecha aspas. Também escutamos as declarações da doutora Júlia Neso, presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, USE, e do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo de Carvalho Monteiro. Abre aspas.
Hoje, falamos com muita segurança que a quinta edição foi uma edição adulterada e recomendamos que o movimento espírita não só conheça da primeira à quarta edição que tem mesmo conteúdo, edições com mesmo conteúdo, tendo a segurança que foi o livro deixado pelo nosso codificador Allan Kardec. Então, dessa maneira, recomendamos às editoras do nosso Brasil que possam, a partir de agora, utilizar e traduzir e trazer a lume como uma contribuição ao conhecimento espírita o livro da primeira à quarta edição, fecha aspas. O Sr. Antônio César Perry de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e USA em São Paulo, foi convidado a tecer alguns comentários sobre este dia. Abre aspas. Este é um momento histórico, não só para a Fundação Espírita André Luiz, eu diria para o movimento espírita brasileiro, porque é apresentada a tradução da primeira edição francesa de A Gênese, coroando todo um trabalho que foi iniciado e estimulado pela Confederação Espírita Argentina, que apoiou a pesquisa de Simone Privato, Goidanich, levou ao Conselho Espírita Internacional em outubro, que apoiou o lançamento de sua obra em espanhol, e depois a USE, há 2 meses atrás, realizou o seminário Resgate Histórico e lançamento do livro em português, fecha aspas. Concluindo o evento, assistimos um filme que apresentou o Centro de Documentação e Obras Raras da Fundação Espírita André Luiz, que oferecerá aos espíritas um acervo de estudos muito valioso para ampliação do conhecimento, o qual contém muitos livros, incluindo cartas de Allan Kardec. O vice-presidente, Sr. Vanilson, representando também o presidente da Fundação Espírita André Luiz, Sr. Lombardo, que não pôde estar presente, falou da importância deste acervo e registrou que tudo isto foi possível, pois conta com o apoio de sócios que fazem parte do Clube Amigos da Boa Nova, sócios que contribuem com doações mensais. E asseverou, abre aspas, com isso conseguimos manter todo este parque industrial muito complexo. Sem estes recursos, não teríamos condições de fazer tudo isso, fecha aspas. E concluiu, abre aspas, a missão da Fundação Espírita André Luiz é a divulgação e tornar público a história do Espiritismo, fecha aspas. Já foram, até o momento, avaliadas muitas páginas escritas por Allan Kardec. Há muitos anos o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, tem se destacado como uma instituição espírita de vanguarda. Dizemos isso sem nenhum tipo de ufanismo ou exagero, mas se trata de ser a única instituição espírita no planeta que congrega rádio, TV, editora, cursos regulares de espiritismo e palestras públicas. Ele tem formado muitos trabalhadores, que por sua vez têm fundado outras instituições em seus bairros de origem, principalmente na zona norte de São Paulo, e outros têm colaborado junto aos diversos centros espíritas da cidade do Brasil. O centro foi fundado em 28 de janeiro de 1949. Seus fundadores desejaram homenagear o espírito André Luiz. A denominação Nosso Lar deu-se em homenagem à colônia espiritual descrita pelo espírito André Luiz no livro de mesmo nome, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, onde o autor espiritual mostrou que, sobrevivendo, os indivíduos transportam consigo lutas e anseios, virtudes e defeitos, numa depuração lenta e contínua, à custa de muitos esforços, quedas e redenções. Em 26 de janeiro de 1958, iniciou-se o trabalho assistencial no cuidado com as crianças, àquela época chamada de excepcionais, dentre outros nomes. Hoje chamamos-las de especiais. Mais uma vez, o espírito André Luiz foi homenageado e agora seu nome é o da casa que abriga as crianças, Casas André Luiz, passando o nome jurídico a partir de então ser Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Em 2009 foi fundada a Mundo Maior Filmes, um projeto Mundo Maior de cinema, espiritualidade na sétima arte. E mais uma vez André Luiz foi homenageado, pois o nome é em homenagem ao livro No Mundo Maior, ditado ao médium Chico Xavier. Mas,
Não só o respeito pela obra de Chico Xavier marca esta instituição, o carinho e consideração pelo trabalho do médium e orador baiano Divaldo Pereira Franco, que por 4 vezes foi convidado para datas marcantes e comemorativas do centro, tais como a inauguração da nova sede social em 4 de maio de 1985 e as comemorações de 40, 50 e 60 anos de fundação, 1989, 1999 e 2009, respectivamente. Muitos livros de sua lavra mediúnica foram estudados em reuniões públicas, tais como Após a Tempestade e Leis Morais da Vida, do Espírito de Joana de Ângeles. Contudo, apesar daquilo que já vimos, muitas instituições e alguns espíritas ainda não aceitaram: 1. Que a Gênese foi adulterada. 2. Acerca das revelações do Espírito André Luiz com relação às colônias espirituais. Aliás, comunicações espirituais revelaram aos fundadores das casas André Luiz que o que eles construíram nada mais era do que uma réplica modesta da colônia similar que existe no plano espiritual. 3. Acerca das obras do médium Divaldo Franco. Muito bem, o Espiritismo é uma doutrina de livre pensadores e cada um responderá por seus erros e acertos. O espírito Joana de Ângeles, em o livro Luz nas Trevas, recentemente lançado, ditou ao médium Divaldo Franco o seguinte, abre aspas, toda vez, quando a dúvida te visitar, analisa com naturalidade a informação, a fim de tomares a decisão correspondente. Desarma-te da dúvida sistemática e perversa, que te afasta da ética e te arroja no labirinto da insensatez e da indiferença. A crença bem fundamentada é elemento base para uma existência equilibrada e uma caminhada compensadora. A dúvida-medo de Pedro levou-o a negar ao amigo. A dúvida-ambição de Judas conduziu-o a trair o benfeitor. E as tuas dúvidas, quais os resultados facultarão? Dúvida para investigar e, ao definir-te pela crença, ama, serve e ilumina o caminho para a multidão que seguirá após ti. Fecha aspas. Joana de Ângeles. Ainda há aqueles que criticam os esforços das federações espíritas e outras entidades que tentam promover a união entre os espíritas, realizando seminários, congressos, reuniões, etc., cujo objetivo é de unir os espíritas em torno da obra de Kardec. Sem dúvida que existem problemas, alguns até graves, que precisam ter tratamento adequado, mas não poderia ser diferente. Como bem escreveu Kardec sobre os bons espíritas, capítulo 17, Sede perfeitos, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Allan Kardec. Não seria de se espantar que as entidades federativas apresentem problemas, pois são dirigidas por homens que lutam para libertar-se das más inclinações e de possíveis pensamentos religiosos arcaicos de outras encarnações. Vivemos em um mundo de expiações e de provas, e estamos a caminho do mundo de regeneração. Entretanto, pergunto, afinal, todo o complexo doutrinário do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, não tem funcionado como uma espécie, abre aspas, federação, fecha aspas, e promovido a união entre os espíritas? Resposta: sim. Rádio e TV estão de portas abertas para todo aquele que deseja colaborar na divulgação do Espiritismo. Hoje, contamos com mais de 150 comunicadores voluntários
de diversos centros espíritas, entre outros participantes de entidades federativas, que de uma forma ou outra unem-se por uma mesma causa, transmitir a doutrina espírita para os diversos rincões deste planeta. Sabemos que não existe o acaso. Portanto, mais uma vez, temos mais um motivo de admiração, que o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, esta instituição que está com Kardec e sempre apoiou os dois principais médiuns brasileiros, Chico e Divaldo, estivesse na frente de outras editoras espíritas, até muito maiores, publicando a Gênese original e recebendo como um presente do mundo espiritual os documentos que se encontravam no Instituto Canuto Abreu. Centenas de livros raros, abre parênteses, 800 caixas, fecha parênteses, documentos de Kardec e de outros espíritas da primeira hora. Aqui, também quero deixar meu especial agradecimento ao espírito Silvino Canuto Abreu, Taubaté 1892, São Paulo 1980. E a todos os seus familiares que durante anos cuidaram com muito carinho de todo este verdadeiro tesouro da história do Espiritismo e da humanidade. Estiveram presentes na solenidade o neto de Canuto, o Sr. Lian Duarte, e a sua esposa também. O Sr. Lian descreveu que o Instituto Canuto Abreu havia tido um acordo com outra instituição na Lapa. Em conversa com o Dr. Washington Luiz Nogueira Fernandes, ele nos disse que se tratava do Museu Espírita de São Paulo e que, segundo Lian, por inatividade, o acordo não pôde ser concluído. Também estiveram presentes neste dia dirigentes, representantes de várias entidades espíritas, tais como a senhora Ercília Zilli, presidente da Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, e Elsa Rossi, líder do movimento espírita na Inglaterra. Com muita alegria, vi que a Fundação Espírita André Luiz, tal como o ditado popular, abre aspas, resolveu dois problemas com uma tacada só, fecha aspas. Lança a Gênese original de Allan Kardec e ainda inaugura o acervo de obras raras da Fundação Espírita André Luiz, cujo objetivo é o de digitalizar toda a documentação e torná-la pública, e acima de tudo cumprir o que o Espírito de Verdade, abre parênteses, entenda-se Jesus, fecha parênteses, ditou na comunicação contida em O Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador, item 5, mensagem, advento do Espírito de Verdade, abre aspas, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, fecha aspas. Está a FEAL absolutamente alinhada com o pensamento kardeciano, no sentido de divulgar o Espiritismo para a humanidade através de todos os meios possíveis, rádio, TV, livro, cursos, etc. No capítulo 18 do livro A Gênese, São Chegados os Tempos, Sinais dos Tempos, item 10 desta nova tradução, escreveu Allan Kardec: a humanidade, chegada ao período adulto, tem novas necessidades, aspirações mais amplas e elevadas. Compreende o vazio das ideias com as quais foi criada, a insuficiência de suas instituições para a sua felicidade. Não encontra mais nessas condições as satisfações legítimas para as quais se sente chamada. Por isso deixa de ser criança e se lança, tomada por irresistível força, a terrenos desconhecidos.
em busca de novos e mais amplos horizontes. É neste momento, estando oprimida na esfera material, voltado para a vida intelectual, o desapego do sentimento e da espiritualidade, que os homens, se dizendo filósofos, pretendem preencher o vazio com doutrinas de neantismo e materialismo. Estranha aberração! Esses homens que pretendem impulsionar a humanidade esforçam-se em circunscrevê-la nos limites da matéria, do qual almejas escapar. Ocultam a perspectiva da vida infinita, lhe dizem, mostrando o túmulo, nec plus ultra, expressão latina, nada além. Fecha aspas. O evento terminou com o depoimento do Sr. Onofre Astífero Baptista, ex-presidente do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e da Fundação Espírita André Luiz, que descreveu como a amizade com a família de Canuto Abreu e o respeito e consideração pelos trabalhos desenvolvidos pela instituição permitiram que recebêssemos este incrível material de obras e manuscritos raros. Glória a Allan Kardec. Fui convidado pelo então presidente da indústria JB Duarte a trabalhar lá. Não esperava tanta coisa, né? Só que eu posso afirmar que o acaso não existe. Trabalhando lá, conheci toda a família, a história do acervo Dr. Canuto de Abreu, que ao desencarnar deixou a responsabilidade para a sua filha Lucy. Ela também, ao desencarnar, deixou esta responsabilidade para os filhos, na pessoa do Ian Duarte. E o trabalho continuou de uma forma normal. Por várias oportunidades eu tive o prazer e a emoção de pegar as cartas de Kardec na mão, poder ler algumas, mas eu sentia que aquilo estava fora de um contexto. Uma carta importante, sim, mas que sem o contexto não dizia nada. O tempo passou e a questão de alguns meses recebemos a visita do Paulo Henrique Figueiredo na diretoria da FEAL, eu estava presente, e ele falou de um acontecimento que ele guardava durante muitos anos, que era uma mágoa do Eduardo Monteiro de Carvalho, e que ele gostaria de conhecer o Lian, porque ele precisava dessa pessoa para poder falar o que ele devia falar. É isso, Paulo? Certo. Bom, então eu deixei o Paulo falar o que tinha que falar, e falei, você quer falar com o Lian? Quero falar, lógico. Então, espera um pouquinho. Peguei o meu telefone, chamei Lian. Sim, sou eu. Eu tenho algo a falar para você. Conversamos, etc. Falamos o que tínhamos que falar. E no mesmo dia nós fomos visitar o Lian no apartamento dele. A história toda se desenrolou desses acontecimentos. E aqui nós estamos vendo hoje um grupo de trabalho com o acervo que veio para a responsabilidade da Fundação Espírita André Luiz, para cuidar, para deixar que todo o universo de brasileiros e estrangeiros possam conhecer estas obras maravilhosas, são as cartas de Kardec, suas ideias, alguns escritos, para dizer, como o Paulo acabou de falar, nós vamos conhecer o Kardec humano. Allan Kardec, na terra foste, mensagem viva de Jesus. A tua obra é luz divina, nos ilumina e nos conduz. Allan Kardec, na terra foste, mensagem viva de Jesus. A tua obra é luz divina, nos ilumina e nos conduz. Glória
divina verdade e defendê-la com amor total. Fiéis ao sublime ideal, prometemos a espiritualidade, viver a divina verdade e defendê-la com amor total. Prometemos a espiritualidade, viver a divina verdade e defendê-la com amor total. Fiéis ao sublime ideal, prometemos a espiritualidade, viver a divina verdade e defendê-la com amor total. Parabéns! Você assistiu o conteúdo do canal Espiritismo hoje e amanhã. Se você gostou, dê um like. Se você se interessa por conteúdos espíritas, se inscreva no canal. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Um abraço.